Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, transmitindo diretamente dos novos estúdios aqui do Vida Inteligente, né? Então, hoje a gente tem, já com outra iluminação mais completa, né? Muito melhor, agraciado por telespectadores de coração grande, né? A gente não pediu nada, é tudo coisa voluntária, isso que é mais maravilhoso ainda. Isso prova e enalteço mais uma vez a questão da lei, né? A lei é fabulosa, a lei é justa e eu tenho tido provas uma atrás da outra. E espero que assim continue, né? Porque ela sendo justa. O dia que eu tiver errado também, que ela me carque o sarrafo também, né? Tem que fazer justiça mesmo. Ela é neutra, né? Não é nem justa, é neutra. Neutra é justo. E aí, Jorge, tudo bem? 100%. 100%? 100%. Se melhorar, atrapalha. Ixi, não pode dizer assim. Sempre pode ser melhor, né? Mas não, mas sim, tá bom. Então tá bom, realmente está. A gente está podendo trabalhar, podendo fazer o que gosta, né? Então é isso aí, não tem coisa melhor. E por falar nisso, hoje, no programa anterior, que eu falei com o Jorge aqui, nós falamos sobre o que era o último programa, foi? Não lembro, mas tudo bem. E enquanto foi sobre... sim, quando a coisa olha de volta. Sim. E aí, durante a nossa conversa, me veio à mente, assim, que a gente devia falar sobre o tema que nós vamos falar hoje. Que é... Sumiu aqui o tema na minha cabeça. Entrelaçamento. Entrelaçamento, tá vendo? É. Entrelaçou aqui. O programa é esse. É a senilidade. Nós trocamos assim. Hoje, você que esqueceu. O 6.7, assim, tá pesando, rateando o motor, nada, é brincadeira. Então, mas é interessante ter aparecido esse tema aqui, porque eu sempre tenho falado aqui que às vezes a gente fala muita coisa, a gente é papagaio de repetição, generalizando, claro, né, para ninguém que não seja papagaio de repetição se ofenda, e a gente fica repetindo coisas que a gente nem sabe o que está falando. A gente nem sabe o que está falando. A gente repete, fala, modismo, palavra bonita e não sei o que, tal. Entrelaçamento. Eu já vi gente falar com tanta propriedade sobre entrelaçamento sem entender absolutamente nada do que era entrelaçamento. Mas tudo bem, fala bonito, ouviu aqui e tal, entende a sua maneira. E apareceu, acho que a hora oportuna, como outros temas têm aparecido, exatamente para a gente desentrelaçar isso aqui. O que é o entrelaçamento? Virou modinha nas conversas assim, desde que nós fizemos aqueles programas sobre aquele programa especificamente sobre os elementais, lembra? Ali os elementais, você falou muito sobre entrelaçamento, isso aqui. Sim, e a partir daí básico, né? Cada um teve o seu entendimento da coisa e começou a se falar muito, né? Então eu quero hoje, vamos ver se a gente consegue esclarecer para todos da maneira correta o que significa esse negócio de entrelaçamento. O que é entrelaçar uma coisa com outra? Fora a palavra em si, nós hoje vamos desentrelaçar isso. Então, vamos dar início. Está na sua mão, vamos começar. Agora há pouco eu estava desentrelaçando o microfone, né, Jorge? Não era o fio. O princípio é o mesmo. Né? Então, exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Uma coisa que você falou, que às vezes se conversa sobre entrelaçamento, mas de uma maneira superficial ou sem saber exatamente o que seja, sim, né? E esse princípio de falar ou de fazer alguma coisa sem compreender os elementos envolvidos, eu sempre repito o que diz o professor Henrique José de Souza, né? Que a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento pouco ou nenhum valor possui. Perfeito. Mas isso se aplica também a práticas, por exemplo, assim, a pessoa pratica yoga, né? Yoga ou yoga, tanto faz, né? Se ela não domina os elementos envolvidos naquela prática, tem os vários ritos, os vários tipos, né, de yoga, mas se, independente do tipo que ela escolha, ela não domina a razão dela estar fazendo aquele movimento, em qual é o centro de inteligência que aquele movimento vai ter impacto, o que são as inteligências nesse centro,
como que se irradia esse impacto de cada movimento, de cada respiração. Se ela não compreende a mecânica a direção que você tem que estar, se não compreende os elementos esotéricos, ocultos envolvidos na prática da yoga, fazer yoga ou ir caminhar na rua, talvez seja melhor caminhar na rua, porque tem mais resultado. Tá, você está falando que isso aí quando a coisa é inócua, mas tem vezes que você se dá mal também, né? Assim, é como andar na rua. Se você vai andar devagar, você corre muito, você estraga o joelho. Tá. Sem estar preparado, né? Todo conhecimento, ele é um instrumento, né? E aí pode ser um instrumento que contribua para o benefício ou para o dano de você ou de outrem. Todo conhecimento é assim, e yoga é a mesma coisa, né? Ou essas práticas que as pessoas se atiram assim, ouvem falar de alguma coisa, ou uma desvirtuação qualquer de um caminho oriental, e isso aí está ocidentalizado, e ocidentalizado é sinônimo de mercantilizado, né? Comercializável, né? Aí então se lança naquela prática sem saber. Aí vale o que diz HPB sobre transitar no astral, né? Embaixo de cada roseiro uma serpente. É verdade. Né? Isso se aplica, né? Então, quer dizer, não é que não vale absolutamente nada, não tem problema, eu vou fazer assim, não vai acontecer nada. Não, vai. Não tem almoço grátis. Aí é que tá, perfeito. Foi bom a gente fazer essa... Porque assim, qualquer prática, qualquer estudo, qualquer conhecimento, ele envolve a parte oculta daquilo, né? E aí, quando você mexe com aquilo que você não vê, você só tem duas posições possíveis. Ou você é senhor, ou você é escravo. Não tem outra maneira. E aí tá me vindo aqui, né? Como chamar a cobra, se não for para conversar, eu uso muito seu exemplo. Eu lembro uma vez que você falou aqui no programa que você podia me ensinar a chamar uma cobra. Sim. Faz a cobra vem. Aí ela vai, e aí, senhor Eustáquio? Eu não sei falar mais nada, ela vai me dar o bote, né? Porque eu não sei dar continuidade à conversa. Sim, porque é a questão. Do ponto de vista invisível, daí sim, ou você manda ou se submete, não é? Nesse nível de coisa que a gente está falando, que seria a parte de inteligências elementais, né? Claro. Ou você é o senhor ou você se submete. Você chama um conjunto de forças, eles se apresentam, né? E você não impõe, né? Aí então você é dominado, né? No caso de ser um animal com a coisa que aí você pode para preservar a vida. Isso que você está falando, apesar de eu não ter chegado lá ou não sabia ainda, o que muita gente quer dentro dos estudos, dentro da doutrina, dentro da escola iniciática da Sociedade Brasileira de Obiose, é o que algumas pessoas terem acesso, vamos dizer, você ter acesso a coisas que você não tem condição de entender ainda, né? As cartas de revelação, ou alguns livros, ou alguns exercícios, digamos assim, que não é exercício, o exercício não é o termo... Prática, boa, é essa a palavra mais adequada. São práticas que, acabou de dizer, isso é importante, pô. Você pode estar fazendo alguma coisa que você pensa que vai te favorecer em alguma coisa e muito pelo contrário, pode acabar com você, né? Não, é como assim, você encontra uma caixa de remédio, né? É isso aí. Só que aquele remédio, ele precisa de um segundo para funcionar bem, para não ter efeito colateral. E você daí na ânsia, né, de dominar aquilo, você toma só um, aí acabou de fazer mal. E tanto é assim, no caso você citou a eubiose, então ela tem 3 vertentes, né, de caminho para o discípulo, e esses 3 caminhos juntos é que tornam possível a iniciação. A iniciação não é assim, você não sente e recebe um diploma, não existe isso, né? Sim. Então, são dados assim, elementos ao discípulo, à pessoa, para que ela se transforme e aqueles elementos nela também se transformem, podendo contribuir para a aquisição de consciência do discípulo, né? Podendo. Pode não dar em nada, isso vale em qualquer lugar. E esses 3 caminhos daí, então, são as práticas, a atividade templária e o conhecimento, o estudo, né? Aí, então, por assim, às vezes a pessoa vai e encontra na internet
Isso existe em todas as ordens, né? Um pouco de conhecimento que foi furtado, né? Furtado é o termo correto, roubado, porque é um conhecimento que não é autorizado a ser publicado. Se está publicado, alguém roubou, não é? Que se haja com a lei em certo tempo, o problema é dele. Daí a pessoa, na ânsia de obter aquele conhecimento, ela vai então tentar esmiuçar aquilo que está disponível para leitura do ponto de vista acadêmico, sem estar no ambiente adequado, sem ter a atividade templária, sem ter atividade de práticas, né? As yogas específicas. Aí aquilo... É a mesma coisa que fazer uma cirurgia no meio da rua. Parecido, com o complicador, que aí esse sistema de forças envolvido naquilo, daí gera um processo de revolta contra o modo, né? E aí o resultado nunca é bom. Então o professor, ele escrevia muito em Dharana, né? Dharana é o órgão de divulgação do Estado Brasileiro de Eubiose desde 1924, né? Quando chamava-se Dharana, a instituição, depois mudou para STB em 28, depois em 69 mudou para Eubiose. Então o professor escrevia e os artigos dele em Dharana são de uma profundidade que até hoje, quase 100 anos depois, assim, causa, assim, sabe, estranheza de tão profundos que são os artigos. E aí perguntavam para o professor, mas o senhor não receia que isso possa ser mal usado, né? Daí eles disseram que não tinha esse receio, porque para a pessoa despreparada, ou aquilo era incompreensível, ou se mesmo assim fosse tentar usar, o resultado seria malefício, não prejudicaria a pessoa, né? Então, essa questão que deu origem a esse nosso parênteses, da questão da prática, né? Da prática, inclusive a yoga, se você não sabe, assim, e não precisa ser yoga da eubiose, que são coisas específicas, né, dada pelo professor, mas qualquer uma prática que você vai fazer, se ela envolve, né, a energia vital, a energia orgânica, posturas, pronúncia de som, essas coisas assim, tenha muito cuidado, porque você pode estar lidando com um conglomerado de forças as quais você ainda não conhece. E se você não conhece, você não domina. E se você não conhece e não domina, você vai ser dominado. Isso eu achei importante você falar. E aí o resultado pode ser desde uma revolta incompreensível pelo desconhecimento, assim, você dispara um processo que causa em você uma angústia, uma vida não adequada, a vida passa a ser uma coisa incômoda, né? Até um mal-estar físico, porque você vai estar lidando com engenharias, né? Elementais, com conglomerados elementais responsáveis por algum fluxo, né, de determinados tipos de cor, de energia básica, que mantém a integridade de uma função orgânica, de um músculo, as coisas assim. Aí você, ao invés de estar se construindo enquanto indivíduo, se construindo enquanto ser humano, se construindo enquanto corpo, você está se desconstruindo com a falsa sensação do dever cumprido. Então, se você fez, assim, puxa que massa, fiz, estou super bem. Tem que tomar cuidado. Tem, né? A iniciação é uma coisa muito séria, grego, sabe? A iniciação é uma coisa interessante muito você estar falando aí, estou me recordando aqui, porque quando publicaram um monte de cartas de revelação na internet, é claro que eu fui ler algumas, né? Tá lá disponível, falei, deixa eu ver aí, né? E sabe que eu não conseguia ler, eu comentei até com você na ocasião, que eu começava a ler aquilo, me dava um sono tão tremendo que eu tinha que interromper 3, 4 parágrafos e eu não conseguia adiante. Ainda bem, né? Porque não aconteceu nada de ruim, né? Quer dizer, mas era isso, uma forma de eu não ir além, me dava um sono indescritível, então não tinha condição de continuar lendo aquilo. É como se fosse assim, vamos supor que o objeto sagrado, qualquer conceito que a pessoa tenha sobre sagrado, né? E qualquer que seja esse objeto, um escrito, uma peça, qualquer coisa assim. Sim. Vamos supor que ele seja feito de cobre ou de um material totalmente polido, porque ele não está, assim, ele não foi tocado humanamente. Sim. Né? Então ele brilha pra caramba, né? Daí alguém vai e não percebe a necessidade de manter uma certa distância com relação a isso, que é a distância da ética do discípulo, e se apodera daquilo para si. É como
o ciúme, né? Que o ciúme ele fica assim, que é uma negação do amor verdadeiro, ele se torna uma coisa assim tão possessiva, tão doentia, que a pessoa precisa ter a coisa que antes era a coisa amada como coisa possuída, daí vai e traz para si e tenta proteger do meio, e aquilo se transforma numa doença porque ela não soube manter a distância entre ela e o objeto do amor, ou o que seria a outra pessoa, né? Então vai e se apodera de uma coisa sagrada. É como se daí o autor da apropriação indevida ou do roubo, né, ele botasse a mão naquela peça reluzente, só que a acidez da mão do meliante, né, ela tende a tirar o brilho da peça, né? Chegou um ponto que aquela peça passou na mão de tantos, né, receptadores, tantos usufruindo indevidamente, que o ácido da mão de cada um faz com que aquilo já não brilhe mais. Então aquilo em si já não é mais o que era na origem, porque ele traz uma parte da alma de cada um que se apropriou indevidamente. Mas isso não é errado, por exemplo? Como é que isso é possível de eu acabar com uma coisa pura, não, na sua essência? É que daí você não acaba com a coisa em si, é que aquilo que você se apoderou, aquela cópia que você pegou para você, aquela entendi, em si não tem mais vínculo com o original. Okay. Ela passa a ser só papel com escrita. Perfeito. Agora está esclarecido. E aí a alma que tinha naquele escrito, ao invés de ser a alma do autor original ou do revelador, entendi, naquilo que foi tocado. O objeto do roubo, claro. Ele tem como alma a alma do ladrão. Sim, tá. Né? É como quando o Aladim entrou na caverna, e aí tinha uma série de tesouros e ele só podia pegar a lâmpada, né? E não podia tocar nas joias, essas coisas assim. A analogia é parecida, porque ou você aprende a distância correta, é como o fogo, né, Grego? O fogo você pode usar para fazer alimento, para se defender, para aquecer, para moldar, para desconstruir, tudo se você faz de maneira uma determinada distância. Quando você acha que sim, puxa, mas esse fogo tem tanto poder que eu quero esse fogo para mim. Vou botar no bolso aqui. Botar no bolso ou pegar com a mão. Aí aquilo que era um instrumento positivo se transforma em um instrumento de dor. Pronto, matou. É assim que funciona. É isso mesmo. E às vezes a gente pensa assim, do ponto de vista humano, né? Que é revoltante quando isso acontece, né? E a gente fica naquela ânsia de tentar fazer cumprir a lei, a justiça, né? Mas não precisa, porque a lei ela age, né, assim, avassaladoramente, inexoravelmente. O que acontece é que a lei não está para atender os nossos desejos de vingança. Então, quando alguém diz assim, puxa, mas aquela pessoa prejudica tanta gente, não acontece nada com ela. Calma. Quem vai fazer com que o equilíbrio seja atingido, obrigatoriamente, integralmente, é a lei. Mas quando isso vai acontecer? Quando a lei julgar por bem, não é quando eu queira, para daí eu sentir o prazer de ver que aquele cara foi massacrado pelo destino, pelo karma. Você está falando, e tudo isso que nós estamos falando isso é entrelaçamento. Isso é, Mas você está falando dessa questão da cópia, né, que foi muito interessante. Eu estava aqui pensando, existem pelo mundo, dentro dos ensinamentos, das doutrinas, das religiões, hoje em todos os rituais dessas instituições que eu acabei de citar aqui, existem cópias. Cópias e cópias. Tem a cópia do cálice sagrado, tem a cópia do cálice onde presumivelmente Jesus teria transformado em sangue, N coisas, que a cópia disso, a cópia daquilo, as ícones, as esculturas, tudo isso aqui. Então, a pergunta de boa fé, mesmo sendo de boa fé, está se perdendo a essência da coisa. Mas só que a boa fé não justifica a ignorância. Tá, então, mas como assim, não existe o ladrão de bom coração. Sim. Então, o fato de você ignorar que não deveria não te deixa impune ou imune ao fato de você ter feito o que não deveria. Mas quando você referencia agora, nessa questão da reverência, vamos dizer,
santificar certas coisas, o procedimento também é errado, né? Ou não? Como assim, grego? Eu pego alguma coisa e me aproprio de uma coisa que era legítima. Você falou que eu peguei a cópia de um negócio que ninguém pôs a mão. Sim. Aí um monte de gente põe a mão suja. E perde a essência daquela coisa. Não tem vínculo então eu digo, assim, coisa. nessas instituições que a gente vai, N instituições, o original não está lá. Quando se faz essas coisas todas aí, na verdade você não está fazendo alguma coisa errada também? Ou não? Você não está se entrelaçando com o que você não sabe sequer que é real, que já foi ao longo de todos esses anos aí tão deturpada aquela coisa? É aí que eu queria chegar. Não, é como tem no frontispício do templo de Delfos, né? Scatus bebeloi, é fora daqui os profanos. Né? E é por isso que existe a iniciação. A iniciação não é uma atividade de segregação. A iniciação é só estabelecer um caminho a ser seguido por aquele que deseje se ver livre da ignorância de maneira geral. Entende? O fato de daí eu conscientemente ser ignorante, né, não quer dizer que faz com que eu deixe de ser um profano, fora do templo, né? E o que eu faça conscientemente ou inconscientemente, baseado na minha ignorância, eu arco com os resultados. Eu arco com os resultados. Ah, mas isso sem dúvida. Não, porque eu vejo tanto. Sem dúvida. Eu vejo tanto, muitas vezes vamos dizer, sou convidado para um ritual de um determinado culto, alguma coisa ali. E eles têm por hábito, durante o ritual, coçar a cabeça. Porque assim abre o frontal, vamos dizer, abre o coronário e assim a iluminação vem mais rápido. Mas isso é de verdade? Não, estou dando hipotético, claro, estou dando. Eu não quero fazer comparação com nenhuma. Como você inventa algumas histórias quando você fala, eu estou fazendo a minha aqui. Então eu estou lá, estou respeitando todo mundo, mas eu não faço isso e nunca fiz e nunca vou fazer. Não é porque todo mundo lá está colocando a mão no cucuruto para abrir o coronário, eu não sei o que é aquilo, eu não vou colocar para abrir meu coronário. Então, eu estou correndo menos risco, vamos dizer, e eu não estou sendo desrespeitoso, porque eu não sei. Eu acho que, então, o que eu quis dizer com isso? É muito melhor você não fazer o que você não sabe o que é, do que você ser papagaio de repetição e estar fazendo alguma coisa que você... aí você vai estar se entrelaçando com alguma coisa que mais para frente você vai ter que desentrelaçar aquilo lá. Você se entrelaça com um mundo fictício, né? Perfeito. Pensando que é a verdade. Exatamente, né? Exatamente. Porque você sabe que a avidya, né? A ignorância não é você acreditar em nada, porque se fosse nada não tinha como você acreditar. Claro. Quando você acredita em uma coisa errada, essa coisa errada ela teve que ser primeiro construída para depois ser acreditada. Sim. E isso que é um conceito muito importante, inclusive nessa questão de entrelaçamento, que quando você acredita que está fazendo uma coisa que é correta, mas é errada, quando você acredita em um conhecimento errado, quando você pratica ou você faz uma prática errada, não existe assim o vazio, né? Nakon, vakon, não existe vazio. Falamos isso no último programa, inclusive. Obrigatoriamente o erro ele tem que ser construído para que então possa ser acreditado, porque acreditar significa que eu vou me ligar, vou me entrelaçar com aquela coisa, obrigatoriamente. É como se fosse assim, estabelecer é como se fosse um cabo de segurança. Você está andando num edifício, né? Sim. E aí você está com o cinto ligado e aí sai um cabo de aço de você que vai te ligar em alguma coisa, que é a tua segurança, né? Daí você acreditar ou você se entrelaçar com alguma coisa é exatamente essa figura. Então sai um cabo de você e te liga naquilo. Se o que você acredita ou o que você pratica é errado, né? Baseado no desconhecimento ou na ignorância, aquilo existe fisicamente, você está tão conectado àquilo quanto você estaria conectado à verdade pura. A questão é onde você vai pendurar os teus ganchos, né? Ou na Maya, né? Ou na avidya, que é o conhecimento falso, né? Que seria a base da ignorância, né? Ou na verdade, né? Aí a questão fica assim, tá, mas quando é que eu vou encontrar a verdade? Não sei qual verdade você procura.
não sei quanto você procura, não sei quanto você se dedica para procurar, você de maneira geral, Sim, né? claro. Então isso é que define o conceito de verdade que cada um tem, não é? E aí isso nos permite aprender. E agora o entrelaçamento em si, porque cada coisa que a gente fala, eu estou visualizando aqui como se fosse realmente uma série de fios que a gente vê, e acontece muito na nossa vida, no nosso cotidiano, né? A gente vai guardando tudo numa gaveta, e quando quer, por exemplo, um fone de ouvido, você vai pegar o fone de ouvido, mas ele está enroscado com... E você passa uma correntinha nessas coisas. A figura é bem essa. Né? E aí, como que você vai fazer aquilo para você desentrelaçar todas aquelas coisas? E eu acho que deve ter uma similitude, né? A vida, o que a gente apronta, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente se envolve, o que a gente lê, deve ser alguma coisa exatamente igual, né, Jorge? Esse é exatamente igual. Esse assunto, ou a compreensão do que seja o entrelaçamento, né, nos vários mundos, ou nos vários planos, ela é essencial, tanto para o dia a dia de cada um, externamente, né, como indivíduo social, tanto como para o dia a dia de cada um em si mesmo, né, enquanto indivíduo espiritual tentando evoluir, quanto para a compreensão de qualquer processo de iniciação no qual você esteja envolvido. Se você não compreende o que acontece com o conhecimento que você adquire, com a prática que você faz, com o som que você emite, como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você se relaciona com o mundo, qual é que é a tua compreensão do invisível, se você não entende o que acontece ou como isso se processa, é maia, é falsa ilusão do dever cumprido, você não está indo para lugar nenhum. Então, às vezes, quem nos assiste, quem nos vai assistir depois, pode pensar assim, mas eu queria saber como conjurar elemental, eu quero saber como abrir o coronal, Tá, um dia pode ser que você saiba isso, só que sem você compreender o que está acontecendo, tomara que você nunca chegue a isso, porque vai ser prejudicial, né? É como se esse assunto que a gente está abordando hoje, ele fosse assim, a alfabetização de qualquer ser humano para que ele compreenda a vida e a iniciação, né? Isso é essencial. Um exemplo de como acontece ou do que seria o entrelaçamento é assim em grego. Nós temos vamos por assim, você está na praia e você vê o mar, né? Isso. Tá? E aí tem dois barcos, né? Um aqui e o outro lá no fundo. Vamos imaginar que esse barco daqui da esquerda ele é pintado de preto e o barco lá da direita ele é pintado de branco. Esse daqui representa o bem, o mal, aquele representa o bem. Esse representa o errado, aquele representa o certo. Esse representa o ódio, aquele representa o amor. Esse representa a erotização, aquele representa o amor fraterno. E assim, esses sentimentos opostos, né? Aí você na primeira análise fala assim, não, amor está aqui, ódio está lá, ignorância está aqui, sabedoria está lá. Essa é a primeira interpretação humana, né, de mente concreta, de tentar separar as coisas ou compreender como separado tudo aquilo que então age de maneira individual no plano da matéria. Só que o entrelaçamento é o mar. O mar no qual os dois estão é exatamente o mesmo. O que para mim parece distância, na verdade, para a forma em si, é uma coisa só. Pergunta para o mal, onde é que você está? Eu estou no mar. Pergunta para o bem, onde você está? Eu estou no mar. Boa. Essa é a base da compreensão do entrelaçamento. Por quê? Porque não existe vazio. Nakam vacuum ou nenakam vacuum. Não existe vazio. Isso é a primeira coisa, é o básico, né? Depois, então, se não existe o vazio, como que vai acontecer o entrelaçamento desse daqui da esquerda até aquele lá da direita? Como vai haver o entrelaçamento do bem com o mal? Então, uma vez a gente conversou de uma simbologia, é como se o bem e o mal fossem um único bastão. Isso. Um lado é quente, outro lado é frio, né? É como assim,
do ponto de vista evolucional, do ponto de vista de manifestação do próprio universo ou dos universos, o mal é a matéria, o bem é o espírito. Por quê? Porque o mal é o bem cristalizado, o bem é o mal sutilizado. Quanto mais jogado na matéria, mais você tende a compreender o que seja mal. Quanto mais jogado no espírito, mais para você é impossível compreender o que seja mal. Por quê? Porque não faz parte do teu mundo. Essa que é o básico. Do ponto de vista de mecânica de entrelaçamento, a gente sempre, quando for analisar, nós temos que chegar na questão dos elementais, né? E é muito importante, quando a gente fala elemental, não visualizar logo de saída os elementais da natureza. Fala assim, e os elementais? Aí a pessoa, porque tem o duende, o gnomo, aliás, tem um que traz saúde, eu tenho um lá na minha casa. Esse parabéns, né? Deve ser o único do universo que traz saúde, que está na tua casa, porque não existe isso, né? Então, esses não são elementais. Inclusive, os elementais da natureza, eles nem têm essa forma. É que daí, na aproximação com o ser humano, e por conta de ter se gerado essa ideia, se molda aquela energia naquele formato, que é um formato que você qual compreende. Eu identifico. Às vezes a própria convivência no entorno humano, né, é que dá uma forma, como se fosse uma antropomorfização. Sim. Porque pode dizer que assim, todo elemental que é da natureza, né, ou elemental livre, que é visualizado no escrito, ele tende a ter a forma humana, braço, orelha, olho, boca. E não existe isso, né? Isso não é assim que funciona. Então, quando se fala elemental, né, não é o elemental da natureza que está se referindo, né? Todos, inclusive esses. Então, quando a gente fala em plano mental, que é onde está todo o conhecimento de mente concreta, né? É um mundo como se fosse um mundo físico como o nosso, né? É um mundo dividido em 7 planos, é um mundo onde cada um desses planos é dividido em 7, e como é um mundo como o nosso, então em cada um desses planos, em cada uma dessas 49 divisões ou subdivisões, existe um grande conglomerado de seres, né? Que seres? Desde o ser mais instintivo, que seria o elemental daquele plano, até o ser mais iluminado, que seria o resultado evolucional de uma cadeia na qual aquele plano se desenvolveu. Então você teria uma hierarquia superior e um elemental convivendo no mesmo plano. Isso acontece no mental, no astral, no vital. Todos os corpos, todos os planos. Em todos os planos. A mesma coisa assim no plano físico. A gente pega o corpo físico do mineral e o ser humano como dois opostos, né, da matéria mais densa. Um com o potencial de consciência integral para acontecer, que é o mineral, e outro com potencial de consciência já acontecido, que é o ser humano. Isso acontece em todos os planos. O que muda é a densidade só com que a matéria é composta ou entrelaçada. As consciências que existem aí, elas são exatamente iguais ao que a gente vê no plano físico. Só que toda consciência mais rarefeita, mais aprimorada, ela em si precisa ter gerência sobre aquela não aprimorada. É como, por exemplo, assim, para o mineral, o vegetal é o futuro, é o desejável, é o sonho. O sonho de qualquer mineral é ser um vegetal. O sonho de qualquer vegetal é ser um animal. O sonho de qualquer animal é ser um ser humano. O sonho de qualquer ser humano é ser um deva. O sonho de todo deva é ser um ser alado ou um ser flogístico, né, até chegar ao nada. Então, acontece assim, quando vai haver a formação dos planos que depois vão original, que a gente chama de matéria, e em sendo matéria, é a matéria onde existe o espírito, onde existe a alma, onde existe o físico, onde existem todas as hierarquias. Então, essa matéria organizada, ela ainda carece de uma orientação. Há então um primeiro influxo organizador que transforma toda essa matéria desse plano em um conjunto de potenciais consciências. Seriam os elementais, é como se fosse assim, uma massa, né, consciente de corpos elementais, né, todos formando um plano só, então um entrelaçado no outro, né, ou entrelaçado no outro. Mas esse entrelaçamento é necessário e normal?
É porque não existe vazio. Então, em qualquer plano do universo, visível e invisível, em qualquer hierarquia, em qualquer mundo do plano físico, do vital, do astral, do mente concreta, mente abstrata, plano búdico, plano átmico, não interessa onde seja, não existe vazio. Não tem você aqui e eu aqui. E o que existe aqui entre nós é uma matéria que eu não vejo. Em resumo, tudo está entrelaçado? Tudo está entrelaçado. Existe entrelaçamento bom, existe entrelaçamento ruim? Não existe bom e ruim, porque sim, então tem entrelaçamento ruim, né? Então, o ódio profundo, o ódio não profundo, o desamor, a ignorância, a antipatia permanente, a antipatia temporária, uma pequena desavença vai, uma empatia temporária, uma empatia permanente, uma amizade fraterna, respeito, ética, amor. Então, exatamente, todas as emoções estão entrelaçadas entre si. O que muda aí é o seguinte, isso é coisa muito importante. O entrelaçamento ele se dá na horizontalidade e na verticalidade, em qualquer plano. Então, as emoções, existem emoções entrelaçadas horizontalmente, ódio, antipatia, rancor, mágoa, todo mundo vivendo no mesmo mundo, todos esses seres. E o que são essas emoções? Então existia de início essa massa elemental. Então, por exemplo, não. Então tem o primeiro reino elemental, né? São os elementais que formam o plano mental. Então toda a matéria mental é o primeiro reino elemental. Tá. O segundo reino elemental é toda a matéria astral. O terceiro reino elemental é toda a matéria do vital físico. Todos eles entrelaçados, significa o seguinte, um está exatamente encadeado no outro com um símile em termos de consciência ou de inconsciência. O ódio está diretamente entrelaçado com uma outra coisa chamada ódio, sei lá. Raiva, vai. Raiva. O ódio e a raiva estão entrelaçados, mas não é que eles sempre existiram. De início existia uma matéria não formada, os elementais, é como se fosse assim, vamos supor, você está aqui no campo, né? E tem um monte de elemental passeando, né? Livre, sim, tranquilo, e eles são o que são elementais do plano mental. Daí eu digo assim, não, eu preciso sentir, não, do mental não, vou pegar do astral. Então eu estou no plano astral passeando, né? Aí eu disse, não, eu preciso sentir ódio do grego porque ele está de camiseta amarela. Daí eu vou, cato uma meia dúzia desses elementais que estavam passeando dentro do plano astral, né? E aí eles não tinham alma, eles eram o que eram, e eu vou dar uma alma para eles. Só quem dá alma para elemental é o ser humano. Opa! Só quem dá alma para o elemental é o ser humano. Para o elemental entrelaçado. Tanto é que para o elemental desentrelaçado, o elemental livre, que é o elemental dos reinos da natureza, o contato com o ser humano, tudo bem, mas tem um negócio complexo aí que eu não vou falar. Bom, e tem a ver com a questão da gênese entre o elemental e o ser humano, que daí o resultado ele adquirir alma temporária. O negócio é complicado mesmo. Então isso não vou falar, mas então tinha um bando de elementais passeando ali, e eu peguei e disse, ó, vem para cá, né? Agora eu vou colocar vocês aqui, e vocês é o seguinte, vocês são, né, a minha antipatia por quem usa camisa amarela. Aí, ao invés de eles estarem livres no plano astral como um todo, agora eu trouxe-os para dentro da minha casa. Sim, já imediatamente sintonizaram naquilo. Não, e aí eles ficam dentro da minha alma, né? Eles passam a fazer parte de mim. Então, sim, aquilo que antes era livre, né, agora faz parte de mim. Já está atrelado a você. Exatamente. E o que eles sabem fazer? Eles só sabem procurar sobreviver. E como é que eles sobrevivem? Todas as vezes que eu vá achar alguém com camisa amarela, antipático por estar com a camisa amarela. E eu vou fazer o quê? Vou andar na rua e minha atenção vai ser voltada para quem está com camisa amarela. Então, isso é dar alma para o elemental. É dar para ele aquilo que o mantém vivo. Tá? Então, o ódio e o que mais se tinha falado? Raiva. A raiva. Caminham muito juntas. E essas coisas assim, né?
Então elas existem no mesmo plano horizontal. Quando daí então a gente está falando de respeito, ética, amizade, amor fraterno, amor universal, as coisas assim, eles também existem no mundo astral, né? Só que em um plano diferenciado. Porque eles têm uma natureza mais aérea, têm uma natureza mais expansiva e só se entrelaçam com os semelhantes. Só que daí, mesmo nesse plano, não existem todos 100% iguais com relação à compreensão do que seja o amor fraterno, a ética ou tal. Então, essa variação, na medida que ele vai tendendo à incompreensão, na medida que ele tende ao oposto, então chega um ponto em que aquela leve antipatia se entrelaçou com aquela leve empatia e ali se estabeleceu o contato entre todos. Então, não existe um sentimento livre dentro do ser humano. Toda emoção, ela está entrelaçada com o seu símile, até que aquele símile seja de tal forma mais sutil que ele se entrelaça em uma outra categoria de. Então todo ódio está ligado ao amor. Tanto é que daí a gente fala assim, não, eu tenho que destruir o ódio. Não tem como destruir alguma coisa nos mundos invisíveis. Eu tenho que fazer com que ela se transforme em outra coisa. Isso que se chama de sublimação. É fazer o quê? É fazer com que daí, através de um trabalho de consciência, eu então vá transformar aquilo. Mas aí tem uma coisa muito interessante que é assim, e tem a ver com a iniciação. Mas então como é que eu vou transformar o meu ódio profundo por quem usa camisa amarela? Como é que eu vou transformar esse ódio profundo em simpatia? Aí é todo esse caminho, porque daí não tem como essa compreensão vir direto em cima só da questão do ódio por camisa amarela. É que daí o ódio por camisa amarela está ligado ao ódio por sapato marrom, está ligado ao ódio por quem gosta de tal time, está ligado ao ódio por quem prefere tal política, está ligado todos os ódios entrelaçados. Então eu tenho que ir vagarosamente, pacientemente, caminhar por todo o caminho de ódios que eu tenha, até chegar à compreensão de que não tem sentido eu manter viva aquela forma de ódio por quem usa camisa dessa cor. Quando isso acontece, daí aquele ódio por vestir camisa amarela, ele deixa de existir e passa a ser empatia, né, ou fraternidade por quem usa, porque eu passei a gostar de amarelo. E o lugar onde é que existia esse ódio por camisa amarela em minha alma, o que acontece? Ali ele já não está mais, porque agora como ele mudou de categoria, ele não é mais ódio, ele é empatia e amizade, ele passa para o mundo da empatia e da amizade. E aquele vazio que existe ali não é vazio, ele é preenchido pelas formas que estão no entorno. Isso é uma coisa muito interessante e importante. É que daí o impacto da mudança dele foi sentido em todos os ódios aos quais ele estava entrelaçado. Quando o ódio pelo marrom, quando o ódio pela política for preencher esse espaço para se entrelaçarem entre si, eles passam o caminho daquele que não existe mais e que foi transformado em empatia. Aí então, por isso que quando eu resolvo um ódio, eu tendo a enfraquecer todos os outros. Quando eu resolvo uma antipatia, eu tendo a fortalecer todas as empatias. Essa que é a mecânica. Então podemos dizer que entrelaçamento, frequência e vibração seriam a mesma coisa? É que a frequência e a vibração é o que compõe o corpo de cada coisa entrelaçada. Quem vai determinar a altura em que cada coisa vai viver é a frequência em que ela existe. O mundo que cada um de nós habita é a frequência que em mim existe. Por assim, a minha alma é densa, né? Eu só vejo ódio, eu só vejo mal. Então você está entrelaçado com tudo isso. A sua frequência está focada nisso. E essa frequência ela me lança em um mundo de tal maneira que nós dois vamos para a rua hoje. Eu olho para o céu e assim, puxa, porcaria desse céu que está um pouco nublado e tal. Por quê? Porque esse é o mundo que eu vejo. Você está comigo, mas o mundo que você vê é outro mundo, o mundo mais leve, o mundo da empatia, da alegria. Na prática. Aí você vai para a rua e fala assim, puxa, mas que legal esses primeiros dias que antecedem o inverno. Então aquilo que para mim é ruim, para você é bom, mas é o mesmo mundo. Só que eu estou analisando o mundo físico a partir
da minha alma e da tua alma, que são prismas diferentes. Está mostrando o que você é. A questão entre o otimista e o pessimista, ou do realista e o pessimista, porque o que muda é assim, é que óculos que eu uso para ver a vida. Isso, né? É que lente eu uso. E a lente que eu uso é a minha alma, assim, é assim, aquilo que fica em frente à minha visão. Então, primeiro reino elemental, o plano mental. Segundo reino elemental, o plano astral. Terceiro reino elemental, o vital físico. Quarto, quinto e sexto, os reinos elementais subsequentes, aí são os reinos dos elementais livres, né, que existem para daí vivificar a natureza. Mas daí vem uma coisa muito importante e tem a ver com aquela conversa que a gente fez sobre a yoga, né? Se o ser humano ele representa o universo como um todo, significa o seguinte, que todos os conglomerados de inteligência de matéria básica universal, ou todos os reinos elementais entrelaçados, ideias entrelaçadas, tem que existir em cada um de nós. Tem que existir. Né? E aí, onde estão esses reinos elementais? Nós temos três que são chamados sem forma, né? Que é aquilo que é a parte divina em cada um de nós. Tá. O primeiro, segundo e terceiro, os reinos elementais que estão por se desenvolver, né? Então, eu tenho no corpo humano os chakras ligados cada um a um reino. Né? Eu tenho o primeiro reino, que daí seria o mental, astral, vital, físico, né? 4. E os reinos elementais externos, os elementais da natureza, né? Onde estão coxa, joelho e sola do pé. E os elementais superiores que representam a própria divindade manifesta na matéria, garganta, fronte e o coronal ou Sahasrara. Como está dentro do meu corpo, como faz parte da minha existência, isso faz com que o que esse polo superior ele tenda a interferir com o mais próximo, que seria a razão, a mente concreta, para que daí então eu consigo equilibrar todos os outros reinos elementais que em mim existem, os internos, que seria o mental, astral e o vital. E aí, em eu equilibrando isso, em eu entendendo esse processo de entrelaçamento que acontece do universo em mim, eu passo a ser senhor de todos os reinos elementais externos, quais sejam animal, vegetal e o mineral. Então, vou fazer uma yoga, né, ou uma prática qualquer que envolve manipular esses reinos elementais. Vou, assim, aquele caminho perigosíssimo, né, de quem não sabe o que está fazendo, buscar controlar forças externas, né, forças infernais, né? Só que é o seguinte, uma vez que a caixa de Pandora seja aberta, é complicado. Então você tem em si os pontos que te permitem controlar todo o universo. O que acontece é, o que eu faço com isso? Essa é a questão, né? O que eu faço com isso? O que eu quero? Né? E aí, a pergunta seguinte é, o que eu quero é, para que você quer? Né? Eu quero, assim, eu quero tanta riqueza, né? Assim, quero ser igual o Midas, que tudo aquilo que eu toque vire ouro. Porque eu quero ser o mais poderoso do planeta, o mais rico, né? Eu quero ouro em tudo. Tem certeza? Certeza absoluta. Então, vai ser dado. Aí você toca na tua cadeira, é ouro, na tua roupa é ouro, tal, ouro, ouro. Aí você passa o dia inteiro transformando tudo em ouro e aquilo é êxtase. Aí, teja, estátua, cria um impulso em você e diz assim, fome. Aí, vai comer ouro. Aí é a hora da lágrima. Por quê? Porque você não consegue comer o ouro. E aí você é o mais rico do mundo, você transforma tudo em ouro e você vai morrer de fome. Incrível, por quê? né? Porque tudo que você toca vira ouro. E aí, mas alguém vai me dar, não importa, quando entrar na tua boca, vai transformar em ouro, claro. Ouro, né? E você não pode engolir o ouro, não é para ser engolido. Né? Isso aí, a vida é assim, exatamente. Essa que é a questão, é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, porque o desejo ele vai se realizar. O problema é que às vezes o desejo se realiza quando a gente já tem consciência para saber que não deveria ter desejado. Eu quero que aquele morra porque ele é meu inimigo. E a vida passa, aquela inimizade se transforma em neutralidade, aquela neutralidade se transforma em amizade, né, em proximidade, e você que
na verdade foi um mal entendido e que aquela pessoa é sensacional e passa a conviver contigo. Só que aquele teu pedido que foi dito anteriormente, como há uma certa distância que é o código de linguagem, chegou a hora de ser cumprido, né? Aí a morte vem e leva teu amigo, que era teu inimigo por ignorância. E ele sempre foi amigo, você que não compreendia, que o via como inimigo. Aí você vai se lastimar por ter desejado. Então essa que é a questão. Cuidado com os desejos, porque eles vão se realizar. Acabou a vida de todo mundo e o desejo não se realizou. O problema é seu, porque você vai ir para um lugar que seria o pós-vida, antes da próxima vida, onde você vai ter que se haver com todos os teus desejos materializados. E não é que daí seja materializado aquela pessoa que você desejou, que ela perdesse a vida, mas o teu desejo que ela perdesse a vida vai tomar forma material, porque na verdade quando você deseja, você pegou um conglomerado de elementares entrelaçados no teu plano astral e transformou em ódio mortal por alguém, e aquele ódio mortal por alguém é teu filho, tá ligado a você por um cabo e vai te acompanhar depois da vida. Você sempre falou aqui uma frase fantástica aqui, que é ninguém dá o que não tem, né? Então, Ex abundante acordes, os loquitur, a boca fala o que do coração transborda. Perfeito, mas aí você me dá o cano, 3, 4 programas que nós combinamos de gravar, você não vem, você não me dá satisfação, eu fico pé da vida com você, né? Isso já aconteceu. Isso aí é relativo. Na verdade, naquele momento ali, eu tô bravo porque você me deu o cano, você não me deu satisfação, tudo isso aqui e tal. Isso, ele é válido, ele tem... Eu usei um exemplo bobo. Sim, mas é muito bom esse exemplo, porque daí eu já pensei, não, como eu só... Eu não quero que ele morra. Na verdade, você não quer que ele morra. Aquele momento, por idiotice ali, você sabe, é a pessoa que você mais ama e você diz que quer que ela morra. Então, essa que é a questão. Como é que fica esse aspecto? É muito importante isso que você coloca, porque assim, às vezes a gente pensa assim, mas eu desejei só por um pouquinho. Porque assim, para que você deseje, para que você se aborreça, não interessa o que seja, você tem que pegar uma parte da matéria do astral e criar. Claro, você criou. Você não consegue verbalizou, criou. Você não consegue sentir nada sem antes criar, porque o sentimento é a vibração da coisa criada em contato com os sentidos físicos exteriorizados. Então, para sentir ódio de alguém, antes que você consiga falar eu odeio você, aquele ódio já tem que estar vivo em você de tal forma e com tal intensidade que ele consiga ser transformado em palavra. Aí, não, o Jorge não veio e eu fiquei aqui xingando a mãe dele, né? Não importa se é 5 minutos porque eu estava no trânsito ou se vai ser uma vida inteira, foi criado da mesma maneira. O que acontece é a intensidade com que isso é feito. A intensidade é que então vai fazer com que... O professor fala assim... Mas a lei é burra ou é neutra? Neutra. Neutra, né? Neutra, né? Neutra, lógico, porque quem criou o desnível foi você. Sim. Quem vai buscar o equilíbrio é você. Tá. Né? A lei, um sinônimo de lei é Dharma. Sim, Dharma. Dharma é a linha do meio. O que você faz no slackline, você pula, ou pula, ou pula, ou pula, ou pula. Isso aqui é um problema seu. Aí tá, aí já é karma. Aí, o bom ou o mal não importa, e os dois são indesejáveis, porque tanto o bom quanto o mal você tem que vir para resolver, né? Então você tem que andar neutro. Em Aristóteles, eu particularmente não tenho empatia por Aristóteles, né? Porque eu acho uma sombra de Platão, né? E porque uma abordagem que norteou o Ocidente da questão de política e tal, que eu acho equivocada por várias razões. Mas ele tem uma abordagem que eu acho interessante, onde ele fala daí das emoções, né, dos tipos de emoções, dos seres que se submetem às emoções, tal, boas, ruins. E aí ele fala assim que aquelas pessoas que não gostam de nada, não se emocionam com nada, né, ou que são neutras, são tão raras e tão diferentes que ele não sabe nem que nome dá para aquilo, mas não são pessoas. Então ele, sem saber, descreveu deu uma abordagem do que seria Dharma.
né? É quase como se uma pessoa que estivesse em Dharma, ela não pudesse ser enquadrada como pessoa. Mas eu vejo assim, uma pessoa neutralizada, ou que viva na neutralidade, é exatamente assim. Então como é que se explica assim? Então ela não é mais uma pessoa? Não, ela não é uma pessoa naquele sentido que ele estava colocando, dessa variação de emoções. Ah, tá. Entendi. Porque ela está acima disso. Ah, tá ok. Acima. É como se ele tivesse analisado, claro, é como se ele tivesse analisado uma camada do astral, né? E quem está na neutralidade está já não mais no astral, no mental, mas está em búdico, no plano causal, que é o que liga o búdico ao mental abstrato, né? Então, que é o que é permanente, né? Então, aliás, sim, no ser humano, esse jogo entre entrelaçamentos é como se fosse assim, são dois polos, né? Então, um tende ao causal, né, que seria o Sol, né? E outro tende ao que seria o básico, que seria a Lua. Então, um é o que seria negativo, um que seria positivo. A luta entre os dois, né, é que gera o que a gente conceitua como vida humana. Vida humana. O término da vida humana é o que nós chamamos de morte. Acho que nós não falamos isso em todos os programas que nós fizemos, pós-morte, morte 1, 2, 3, nós fizemos aí. Como é que é a questão do entrelaçamento depois do desencarne? Permanece. Permanece. Porque, por exemplo, você leva tudo com você. Porque, sim, o entrelaçamento das emoções... Não interessa que campo que ele está, no físico ou no etérico. O que ou no acontece espiritual. é o seguinte, uma vez cessada a interação entre corpo físico, alma e espírito, então não se entrelaça mais, não se cria mais nada. Não se cria. Não, tá. Não se cria. Mas o criado está criado. O criado está criado, porque Ixi, o que é a alma de cada um de nós, grego? É tudo que a gente sentiu com tudo que a gente aprendeu. Então a alma, ela é criada a cada existência, ela vem vazia e eu que vou enchendo aqui a minha mochila para a viagem. Partiu viagem, né? Partiu morte, jogo da velha, partiu morte, né? Isso. Nossa nova viagem. A mochila que eu enchi, eu vou ter que dar conta e vou ter que usufruir dessa mochila. Tá. Entende? É que é a alma, né? Aí dessa alma é que vai se ver o que é útil para formar o corpo causal, que são as experiências superiores e tal. O que é inútil e que vai ser sublimado com o tempo, né, de morte de cada um, né, e aquilo que é de tal forma inútil que fica com pendência para ser resolvido por quem ou por quais ou por vem em seguida para resolver aquela complicação. Ah, tá. Que é o que se chama karma. Tá. Então vai fazer parte da tua mônada ali. Não, é por isso assim, a experiência assim, de todo mundo. É que daí no mundo assim não tem um... Bom, nem buraco negro não é possível, porque buraco negro é outra coisa, não é o que a ciência fala que é, mas não é o caso, né? Mas então assim, não existe um ralo, né, na vida humana em que você possa pegar uma coisa que você criou mentalmente, astralmente, fisicamente, vitalmente, jogar, e empacotar descartar. E esconder ali porque ninguém vai ver. Não, porque assim, qualquer coisa criada no universo, ela obrigatoriamente está ligada ao seu criador. Não importa o comprimento do fio. Do lado de lá também, vamos chamar de lá de lá. O lado de lá é aqui, né? Não, é claro, mas é a linguagem que todo mundo conhece. Aqui e o lado de lá, que a gente. Né? Então a coisa continua. E você já falou outras vezes que tinha muita coisa que a gente só resolvia enquanto tivesse em corpo físico. E aí, essas coisas que você levou e que só resolvia em corpo físico, como é que fica no. Vai para a nossa mônada para ser resolvida pelos outros que vão. Então, enquanto a gente está existindo aqui, então você tem entrelaçado todos os conglomerados universais. Sim. Atman, Buddha e Manas, né? Tá. Atman, Buddha e Manas, né? Aí você tem a parte humana até aqui, no Sahasrara, né? E tem aí os que estão em processo mais antigo de evolução, né? Que seriam os reinos chamados externos. Tá. Uma vez que essa arena, que esse teatro, ele é desfeito, né? Então o corpo físico não existe mais, os nanendrianos, que são os órgãos do conhecimento, os 5 sentidos, que permitem então gerar
coisas novas na alma, isso deixa de existir. O influxo, né, da parte arrúpica do ser humano, ela deixa de existir. Okay. A alma tem que se haver por si. O resultado evolucional, então, é somado, né, tipo assim, ó, isso aqui é o que vai compor o meu bilhete da eternidade, corpo causal, né? E esse resto aqui nós vamos ter que dar conta. Perfeito. Né? Quem vai dar conta? Eu mais 6, eu sozinho, eu mais 48, nem é meu, aí para frente, daí é outro jogo. Aí passou um tempo, veio um influxo da mônada de pegar e criar uma nova existência. O que temos para hoje? Nós temos aquela besteira que o Jorge fez, que não sei o que e tal, que o grego não sei o que e tal. Como é que vão fazer? Vamos juntar esse negócio aqui e vamos botar alguém para existir lá no isso aí, exatamente. E esse alguém vai aparecer com todas essas coisas. Ele tem... São nidanas, né? Nidanas, perfeitamente. Isso. Então tem todas essas tendências para resolver, não é? E pode ou não exteriorizar essas nidanas, e junto vem com todas as potencialidades da mônada a qual ele pertence, que são maravilha, exatamente isso. É assim que acontece. Isso é assim que acontece, brilhante. E é muito importante, assim, então, quando a gente está num processo de iniciação, daí não tem como você ser puro só quando você está de roupa branca, grego. Não existe isso. Sabe, você não pode assim, não. Eu nunca acreditei nesse negócio. Não tem. Você pode estar um nojo embaixo daquela roupa branca. Não existe, né? Porque assim, aquilo que você está manifestando naquele momento, né, que é um sentimento de amor fraterno para com a humanidade, você está se esforçando para gerar para todos. Obrigatoriamente ele pode ir para todos, mas ele vai ligado ao lugar onde ele existe. E no lugar onde ele existe, num quartinho escondido, lá no plano mais denso, tem ódio profundo por quem tem simpatia por um partido político diferente do meu. Você está repartindo o teu ódio. Perfeitamente. Então, por isso que daí, às vezes, quando você... É a mesma coisa assim, você ganhou um pão desse tamanho. Daí eu chego assim, pô, grego, tô com fome, me dá aí um pedaço desse negócio, né? Aí tem duas coisas, você na melhor das intenções reparte comigo e me dá, né? Ou você lembra que daí a pessoa que te deu carregou o dia inteiro aquele pão para te dar sob sol quente e pode ser que o pão esteja com um bolor. Então é tua obrigação enquanto iniciado, antes de você me dar, você fala assim, não, você espera um pouquinho, eu vou colocar o meu óculos, que é o conhecimento, e vou examinar o que eu ganhei para ver se realmente está íntegro, não está maculado. Então, ó, com todo o meu amor, está aqui um pedaço do meu pão para você, porque senão eu te dou aquela incompreensão, aquela ignorância. E é por isso que eu disse assim, e foi nisso a nossa conversa, a melhor das intenções não justifica a minha ignorância. Perfeito. A minha ignorância em te dar alguma coisa que ao invés de te mitigar a fome, vai te dar uma estomatite ou vai tirar a tua vida. E aí eu sou o quê? Mas eu dei para ele com a melhor das intenções. Aí eu não tenho culpa? Óbvio que eu tenho. Porque eu não agi com razoabilidade na ânsia de querer repartir aquilo que eu nem sabia que tinha ou aquilo que eu nem sabia que existia dentro do meu pão. A questão é o que existe dentro do pão de cada um. Para que daí então, antes de eu fazer o ato de repartir, eu passe aquele malefício, aquela incompreensão, né? Então o fato de eu estar num processo de iniciação, essa questão da compreensão do entrelaçamento entre todas as emoções, entre todo o conhecimento, entre todos os reinos elementais, né? Desde do mental mais elevado até o elemental externo do reino mineral, que em mim existe na sola dos pés. Né? Todos esperando pela divindade para evoluir, que sou eu, Jiva, né? E eu não quero conversar comigo mesmo, que sou quem? A mônada que me originou. Então fica aquele caos, todo mundo grita e ninguém compreende nada, né? E fica aquele negócio assim, em mesa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É verdade. Né? E isso que norteia a vida de todo mundo, porque fica aquela confusão, todo mundo entrelaçado numa mesma alma,
ódio, paixão, amor, não sei o que, ciúme, medo, tudo fica aquela confusão e a gente sai pelo mundo afora repartindo todos os nossos pedaços de pães, às vezes em situação que não pode ser consumido. Isso me lembra muito aí, eu sou fã da parábola das 3 peneiras, né? Do Sócrates. É exatamente isso. Você compartilhar com consciência e aquilo que você vai compartilhar vai fazer bem para o teu próximo que você vai compartilhar, né? Você tem certeza que o teu pão tá bom para você compartilhar? Né? Não, e isso sim, daí não significa que a gente só pode repartir uma palavra, uma fraternidade, um gesto de compreensão quando a gente estiver completamente íntegro, né? Porque se com consciência, pelo menos. Perfeitamente. O que eu tenho que saber, né? E é para isso que serve a iniciação, as ritualísticas, as yogas, os estudos, para que daí a gente veja que há aquela semente, há aquilo para ser resolvido, porque às vezes aquilo que está para ser resolvido nem pertence a mim, pertence ao sobrenome que eu escolhi. Isso. Né? E aí eu, com todo o gosto, já falamos, né, sobre isso, com honra, né, e sabendo que eu tenho capacidade para resolver, eu falo assim, ó, não passará, né? De mim você não vai passar. E aí aquela nidana se transforma em skanda. Aí eu mudo, não o que está acontecendo agora, mas eu mudo todo o passado em mim. Você está, né, ligado a todos os Jorges do planeta, todos, né? Os Jorges e a origem do próprio sobrenome. Perfeitamente, né? Exatamente. Então, e como é todo o entrelaçamento em todas as direções, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Zênite e Nadir, então toda vez que eu faço contenção e sublimo ou transformo uma nidana em uma skanda, isso tem impacto no universo. Total. Por isso o professor fala, o pensamento altruísta e generoso concorre para o benefício não só de quem o cria, mas para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, qualquer espaço escuro em minha alma que eu faça a luz, fiat lux, eu traga a luz, ou eu sublime, eu compreendo, eu transforme, né? Aquilo tende a transformar o próprio meio que lhe dá origem. Que meio? Todo aquele plano no mundo astral, escuro e denso, onde todos os seres humanos guardam os seus ódios, vai ser impactado por quê? Porque ali uma luz aconteceu. Aí você fala assim, mas foi uma luz insuficiente para iluminar o plano inteiro. Mas aí é um sistema em cadeia. Ela foi suficiente somente para iluminar uma outra pequena antipatia que existia do lado dela. E essa outra se ilumina. E aí começa então uma ação em cadeia. Campo de futebol, né? Que a gente vê tudo aquilo. Né? E isso se chama de círculo virtuoso. Ao contrário de um círculo vicioso, que é o desconstrutor. O círculo virtuoso é o construtor. Então, os pequenos bens, as pequenas atitudes, né, as pequenas aquisições de consciência é que vão dando base para se reconstruir o egrégora do mal humano, que é o quê? Que é toda aquela grande camada onde todos os seres humanos guardam aquilo que eles juram que não tem dentro de si. Perfeito, perfeito. Agora eu acho que agora está claríssima a questão do entrelaçamento, né? Gostei muito. Gostei muito. Assimilei muito melhor do que quando foi tratado na nível de elementais apenas. Hoje já tivemos Você vê que é um assunto complexo, né? Sim, isso aqui, o plexus, seria abraço. O complexo é abraçar muito. Exatamente. É que quando você vai estudar sobre o assunto elementais, você está estudando sobre toda a estrutura material do universo. Sim. Então já teve. Está estudando sobre todos os seres vivos do universo. Então é complexo. A questão é a gente pegar uma fatia. E há partes mais delicadas nesse estudo, nesse conhecimento, que é então quando você fica sabendo, assim, como manusear, como manipular, como chamar, como ativar, essas coisas. Então isso tem que ser usado com parcimônia. Mas às vezes a pessoa está fazendo isso e nem sabe, por assim, aqui é o código de linguagem dos elementais, são cores, números e símbolos, né? Sons também. Então às vezes você tem uma área, um local construído canonicamente para se fazer prática ritualística, e cada um elemento ali em si, ele é um verbo. Quando aquilo é ativado, só um começo de uma prática é como se fosse frases inteiras de comando para todos os elementais que tem. Puxa vida, eu imagino. E então quando você diz assim, faça-se a paz para o mundo, então você tem que ter condição de entender o que é o faça-se, o que aconteceu quando você verbalizou, o que é a paz,
como é que isso que você criou ele vai se projetar no plano, como é que ele vai interagir com os outros planos, o que que é o mundo, o que que é a paz. Então, quando você conhece os elementos, daí você vai e pronuncia o verbo, né? Então você criou um conglomerado de seres entrelaçados que tem por alma a paz para o mundo, os comandou e deu vitalidade, força, vontade, amor, sabedoria e atividade para que eles então saiam pelo mundo astral, né? Que chove como ações para a humanidade como um todo, e ali então a paz se fez. Quanto mais consciência você tem, quanto mais poder de verbo você tem, quanto mais consciência você tem do que está acontecendo como um todo, maior é a amplitude daquilo que você comandou. Isso mesmo, isso chama-se teurgia. É um ramo do conhecimento iniciático, né? Perfeito, então isso tudo que o Jorge está falando aqui, ele falou, e eu sou muito São Tomé, né? Mas eu tenho alguns amigos que têm os dons que a gente chama de paranormais bem desenvolvidos, né? E a gente conversa. E essas pessoas visualizam tudo isso aí que o Jorge falou, sabe? E visualizam, dizem exatamente o que ocorre com tudo isso aí que o Jorge falou. E para elas também é interessante quando elas compartilham comigo e dizem que é bom para elas também aquilo, porque aquilo reforça a própria confiança. Quando elas olham, porque quando a gente está conversando aqui sobre isso e nosso objetivo é a paz para o mundo, nós estamos, tudo que está sendo verbalizado tem que ser criado. Sim. Tudo que está sendo verbalizado, ele está existindo. Está existindo. A gente está trazendo a luz do dia, janela aberta, sol, tudo, tá sem ar-condicionado. Nada. Então a gente está trazendo a luz do dia. Isso se torna visível para aqueles que veem um pouquinho além da vista, né? E quando daí quem está aí está vendo o que a gente está conversando fisicamente, o que está aqui está vendo quem está lá. Que é o que a gente conversou no outro dia. Quando a coisa olha de volta para você. Exatamente. Então, e aí quando olho para aquilo olha de volta para mim, que é fazer o pramana, né? Você estabelece uma conexão, um cabo, né? Naquele mundo. Você passa a ter um caminho para aquele mundo. Perfeito. Aí acontece aquilo que a gente falou que é o transbordo, né? De quê? De consciência. Como é que é o transbordo de consciência? Aí então aquela empatia, ela passa a ter um caminho para ser vista pela antipatia. De início, a antipatia morre de medo da empatia. Por quê? Porque ela sabe, enquanto antipatia, que a empatia significa a morte para ela. Isso. Mas é porque ela é ignorante, porque a antipatia, na verdade, ela em si não existe, ela é só a negação da empatia. Vai deixar de ser criesálida para virar uma borboleta. Exatamente, né? É a negação da empatia. E aí a morte dela não é a morte, ela voltar para o estado original. Exato. Né? Então é um renascimento consciente, que é o que a gente chama de sublimação. É isso aí, perfeito, maravilhoso, lindo programa. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado a você, né? É muito bom conversar sobre isso. Se não é. Então só me resta deixar para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, fiquem bem e vivam a vida com responsabilidade, criando fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, divinamente, como que cada um de nós é. Um ser divino numa bela experiência, num belo momento universal. É isso.